Olá, vamos continuar aqui o capítulo 2 do curso básico de Excel, do assunto que nós paramos na última aula. Tá? O Excel oferece três tipos de referências de células. Três tipos, que é a referência relativa, nós utilizamos ela na última aula, mas ainda não comentamos sobre ela, as referências absolutas e as referências mistas. Tá? Aqui está uma simples planilha contendo como se fosse uma lanchonete. Tá? João, Maria são os dois clientes e quanto eles consumiram de cada produto, de cada item. Tá? Aqui eu vou botar um campo total, né, para ver quanto eles vão ter que pagar. Tá? O que é referência absoluta? Referência absoluta é o seguinte. Bom, de antemão, como que a gente faz para saber o total que João vai pagar? Vai ser o quê? A célula B5, né? B6 mais B7, mais a taxa. Olha aqui a taxa é de R$5, B1, tá? R$105 que ele vai pagar. Eu vou utilizar o recurso de autopreenchimento. Tá? E o que vai acontecer? Ué, Maria vai pagar R$100, 120, beleza. Mas e a taxa? Ela não vai pagar, não? O que aconteceu? Olha aqui. O B1, que era a taxa, foi calculado aqui para o João. Mas para Maria não foi. Foi calculado aqui, ó, C1. C1 não tem ninguém aqui. Tá? Então, o que acontece? A coluna pulou. A linha permaneceu a mesma, mas a coluna pulou. Foi para a coluna C, que é a coluna onde encontra-se os dados da Maria. Isso é referência relativa. A lógica foi mantida. Eu sei que eu vou ter que somar esse e esse aqui, né? Mas só que acontece, o B não foi mantido, né? Foi pulado por C, para o contexto de Maria. Então, referência relativa é isso, é adaptável ao contexto, né? À coluna em questão. Vai permanecer a mesma lógica, vai somar valores, mas com novos contextos. Como eu quero travar, né, tornar essa daqui uma constante, vai ser sempre R$5. Vou sempre utilizar esta coluna e esta linha para efetuar o cálculo da taxa que o cliente vai ter que pagar. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na célula que eu utilizei como base, né, e vou fazer isso aqui, ó, colocar um cifrão na frente da coluna. Olha o que vai acontecer. Tá? R$105, perfeitamente. Preenchimento. Ó, agora sim Maria vai pagar o preço correto. Olha aqui a fórmula. Ó, B1 permanece. B1 não foi alterado. A célula B1. Tá? Ou seja, eu travei a coluna. Então posso passar daqui para cá, para cá, para cá, para cá, que não vai alterar isso. Tá? Ó, olha aqui. Que calculou aqui? D5, D6, D7 e B1. Pegou B1. Tá? Nunca vai ser alterado isso, pessoal. Nunca vai ser alterado isso. Tá? A coluna ficou travada. Ótimo. Então, o que a gente vai fazer? Isso é a referência absoluta. A referência mista é o seguinte. Vamos supor que eu venha para cá, copio toda essa tabela aqui e cole aqui embaixo. Tá? Olha o que aconteceu. Tiraram R$5 que João tem que pagar, ou seja, não pegou a coluna a célula B1. Então o João vai ter que pagar 100 e Maria pagar 120. Por quê? Olha o que aconteceu. Eu travei a coluna. Beleza, aqui, ó. Travei a coluna, B. Mas a linha foi para 15. A linha pulou agora. Quem pulou agora foi a linha. Então, o que eu faço, pessoal? Para a linha não pular, para que permaneça sempre a 1, né? Para fazer o cálculo da taxa, eu travo a linha também. Então, o que vai acontecer? Vou apagar isso aqui e venho aqui na fórmula, na fórmula que eu originei, que eu fiz como base. Travo a linha 1 também. O que vai acontecer? Aqui não vai alterar nada. Aqui vai permanecer a mesma coisa, tá? Aqui vai permanecer a mesmíssima coisa, ó. Tô pulando. Beleza. Tá? Coluna tá tranquilo, né? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Copiar, vou jogar cá para baixo. Ó,
permaneceu os mesmos valores. Olha o que aconteceu aqui, ó. B1 foi completamente travado. Tá? Isso é referência mista, quando você trava a coluna e trava a linha. Ficou mais claro? Se por acaso pintar qualquer dúvida com relação a tipos de referência, coloque lá no fórum, que é muito importante que você não tenha mais dúvidas com relação a isso. Tá? A questão de segurança também é uma questão muito fundamental, tá? Em qualquer programa que você estiver lidando. Tá? A questão de segurança é fundamental. O Excel, aqui em informações, né, na aba arquivo, ele oferece algumas opções. A gente estuda mais estas, tá? No curso básico. Marcar como um final, criptografar com senha, proteger a planilha atual, proteger a estrutura da pasta de trabalho. Marcar como final, pessoal, é uma medida mais declarativa do que restritiva. Por exemplo, vamos supor que você e um amigo, tá, estejam fazendo um trabalho e você ficou responsável por criar a folha de pagamento desse trabalho. Tá? Você criou uma planilha contendo uma folha de pagamento. Quando você marca esse arquivo como final, você está dizendo para o seu amigo assim, ó, olha só, fulano, esse arquivo que eu estou te enviando é o final, eu já terminei de fazer, é isso daí. Tá? Mas o seu amigo, ele só vai ter essa informação, que esse é o final, mas ele pode muito bem alterar esse documento. Tá? Então isso aqui, a marcar como final, é mais uma informação. Ele tem um carimbo, tipo assim, dizendo assim, ó, é final. Tá? Mas ele pode alterar. Ele pode fazer aquilo ali não ser mais o final. Né? Ele pode alterar. Então você, olha aqui, criptografar com senha. Criptografar com senha, aí já é uma outra história. Ele só consegue, seu amigo, só consegue abrir a sua pasta de trabalho se ele tiver uma senha que você vai ter que fornecer para ele. Ó, você vai salvar, criptografar com senha. É nessa caixinha aqui que você vai digitar a sua senha. Tá? Então, o seu amigo tem que ter essa senha. Então, você restringe o acesso de fato. Tá? Marcar como final, não. Marcar como final, a pessoa vai ter acesso à sua planilha, vai saber que é final, vai saber que você finalizou o trabalho, mas poderá até editar. Proteger a planilha atual, o que acontece? Você especifica o tipo de ação que o seu amigo vai tomar. Por exemplo, aqui, ó, você vai permitir que ele formate células? Marque. Não vai permitir? Desmarca. Você vai permitir que ele exclua linhas? Marca. Não vai permitir? Desmarca. Então aqui você diz para o Excel o que o seu amigo poderá fazer com a sua planilha. Tá? E na proteger estrutura de trabalho está relacionada à criação, né? À adição de novas planilhas. Tá? Impedimentos gerais na estrutura da pasta de trabalho. Então vamos supor, se você proteger a planilha atual, tá? Utilizar essa aqui, proteger a planilha atual, e restringir um monte de coisa que ele pode fazer, mas ele pode vir muito bem aqui e criar uma nova planilha e fazer tudo que ele tem que fazer aqui. Tá? Quando você marca esta opção, o que acontece? Você marca proteger a estrutura de planilha, a estrutura de pasta de trabalho, nem criar planilhas ele pode mais. Tá? Então é muito importante que você esteja bem ciente do que são esses 4 camaradinhas aqui, muito importantes para a proteção da sua pasta de trabalho. Tá? Por último, a validação de dados. É um critério muito interessante. Aqui está uma planilha simples também. Tá? Ó, cidades cadastradas. Existem essas cidades cadastradas. Tá? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Aqui, né, você vai fazer o seguinte, tem os nomes, mas eu só posso informar aqui na verdade, cidades, tá? Cidade, no caso, cidade. Cidades só poderão ser essas. Mas isso não impede que o usuário da sua planilha digite lá, por exemplo, X. Olha lá. Não está cadastrada, mas ele foi lá e digitou. Como é que você faz para evitar isso? Que você só force ele, ou ela, né, a digitar as cidades cadastradas.
Vamos supor que nós queremos, não sei, cadastrar 10 pessoas, tá? Nós vimos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? 10 pessoas que a gente vai cadastrar. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Dados, validação de dados, validação de dados. O que a gente vai fazer? Permitir qualquer valor? Não. Uma lista. Tá? Que lista vai ser essa daqui? Tá? Que lista que vai ser essa? Vai ser essa daqui, ó. Essa lista. Tá? Você seleciona com o mouse. Tá? Essa vai ser a lista. Vou informar a mensagem de erro. Se por acaso ele tentar botar X, por exemplo. Ops. A mensagem de erro vai ser o quê? Cidade ainda não cadastrada. Tá? Qual o estilo que vai ter? Aviso? Informações? Pode ser informações. Ok. Beleza. Aí ele vai estar lá preenchendo, ó, nome, João. Idade, 28. Olha aqui. Ele já apresenta o menu drop-down com as cidades que estão cadastradas, que a gente escolheu lá. Ó. Rio de Janeiro. Ótimo. Perfeito. Tá? Maria, 30 anos. E bota X. Olha lá. Ops. Cidade ainda não cadastrada. Ok. Tá? Aí o que acontece? Como nós botamos como informação, tá? Olha aqui, a gente vai alterar isso daqui que nós fizemos. Ó, validação de dados, parar. Ok. Aí a gente vai vir aqui, vamos lá, Maria, X. Cidade ainda não cadastrada. Tá? Repetir, ele não sai daqui. E cidade ainda não cadastrada. Cancelar. Então, informações, ele te informa que a cidade não está cadastrada, mas permite o cadastro, né? Agora, parar, ele não te deixa sair daqui. Olha lá, repetir. Agora, vamos lá, vamos botar uma cidade qualquer aqui. Ó, Porto Alegre. Agora sim, passa para o próximo. Tá? Então, esses são alguns recursos, pessoal, que você pode utilizar para diversos fins. Procurem pesquisar, inventem casos onde que você não pode, por exemplo, permitir que um determinado valor seja inserido e você cria uma base de dados que só poderão ser aqueles, ou seja, a validação dos dados é muito importante, tá bom? Então, revise todo o conteúdo, leia a apostila novamente, assista as 2 videoaulas e só depois passe para o capítulo 3, onde a gente vai se aprofundar mais ainda no Excel, nesse famoso e importante ramo que é o estudo das planilhas eletrônicas. Nos vemos na próxima aula.